Eu vou rapidamente fazer uma introdução seguinte. Então, o Fórum de Interdisciplinaridade da PUC está comemorando, vai entrar no 4º ano. Nós já completamos 3 anos. E ele existe para conhecer o que se faz na PUC e fora da PUC, ouvir a sociedade, ouvir dos problemas socialmente relevantes e estimular essa forma de abordagem. Essa iniciativa faz parte do Plano Estratégico 2011-2015, dentro do projeto Interação, que é de responsabilidade da Propesc. Nós temos uma página na internet, existe um e-mail que está à disposição de todos para enviar sugestões e fazer críticas, está completamente aberto, que é pesquisa.interdisciplinaridade ou pesquisa.interdisciplinar@pucrs.br. Todos os fóruns estão sendo gravados e os DVDs estão disponíveis na Biblioteca Central. Evidentemente que o fórum de hoje vai demorar um tempo, né, para estar disponível. Nesse momento, o fórum está sendo transmitido online, ao vivo, né, o que aumenta sobremaneira a audiência. E também, bem recentemente, já estamos no Twitter, certo? A Kátia está ali, a nossa gerente ali, manager do Twitter. Já tem tweets lá postados exatamente sobre a palestra de hoje do professor Maurivan, que ele nos enviou uma frase, nós tivemos que cortar a frase para ajustar aos caracteres do Twitter. Já tem uma página no Facebook também, não é, Kátia? Então, estamos avançando nas várias mídias. Seguinte, essa é uma imagem do primeiro fórum, dia 4 de junho de 2010, juntamente com o Hermílio, que está aqui sentado na minha frente, prestigiando hoje aqui a apresentação do professor Maurivan. Foi uma apresentação do professor Carlos Gervasi, que está ali à esquerda, aqui, bem na frente, e foi realizado lá no prédio 93, na Tecnopuc. Seguinte, nós estamos no 2º semestre da disciplina Estudos sobre Complexidade e Interdisciplinaridade, que tem sido uma experiência, eu digo assim, fantástica. Eu acho uma experiência extraordinária. E que isso fique aqui como um incentivo para estar aberto aos alunos de pós-graduação de todos os programas e, evidentemente, aberto hoje, diante das regras da PUC, até alunos de graduação. Seguinte, uma novidade muito nova, né, e muito interessante, é dizer para vocês que brevemente, eu digo breve porque se a gente pensar que a ciência moderna tem em torno de 200, 250 anos, a PUC, em breve, dentro de alguns anos, vai entrar na era de algumas outras instituições que têm espaços que trazem a arquitetura da interdisciplinaridade. Então, isso já está sendo pensado seriamente, já saiu da mera esfera das ideias para algum dia, para entrar definitivamente num processo de decisão. Seguinte, está com a coordenação do setor aqui da PUC, de interdisciplinaridade, a Columbus, que é uma organização que reúne uma grande quantidade de universidades latino-americanas e ibero-americanas, está sendo organizado que eles chamam de benchmarking, né? Quer dizer que é um encontro com troca de experiências e aprendizado mútuo sobre interdisciplinaridade nas universidades, que vai ter início no mês de maio de 2013, e as universidades, quaisquer universidades brasileiras, eu não sei como é que está a situação em relação a de outros países, mas as universidades brasileiras foi aberta a inscrição independente de ser formalmente membro da organização. E isso pode ser, informações e as inscrições podem ser feitas naquele e-mail que está ali. Se alguém não puder anotar agora o e-mail e tiver interesse em anotar, depois no DVD vai estar lá para pegar o e-mail ou pergunte para a gente. É uma iniciativa extremamente importante, inclusive de inserção da PUC no cenário internacional através dessa atividade. Seguinte, eu quero aproveitar para fazer um anúncio muito importante que vai acontecer amanhã, ali no auditório térreo do prédio 50, esse seminário How to Write for and Get Published in Scientific Journals vai ser em inglês, sem tradução. Nós precisamos falar inglês, entender inglês, dentro do princípio da internacionalização, não tem saída, certo? E talvez daqui a pouco tenhamos também que aprender mandarim,
tal forma que é preciso estarmos atentos aos movimentos no mundo. E isso vai ser feito dentro do Springer Brasil Roadshow, que é a editora, né, Springer, pelos doutores Harry Blum, Daniel Magone e Mariana Biogoni. Então, inicia às 9h30 da manhã, com transmissão online ao vivo. É importante enfatizar a transmissão online ao vivo, porque a capacidade do auditório, pelas inscrições online, está praticamente esgotada. É possível que algumas pessoas que cheguem lá amanhã até não tenham como assistir ali presencialmente, mas todo o evento vai estar sendo transmitido online ao vivo. E possivelmente vai ser gravado também, né, para atividades posteriores de capacitação da nossa comunidade. Eu acho que foi fantástica essa resposta da nossa comunidade, eu fiquei impressionado. Né? Seguinte. E aqui está uma lista dos temas que foram abordados nos fóruns desde o seu início, lá há 3 anos atrás. Eu não vou ler todos eles, mas estão aí. E nós tivemos fóruns que trouxeram pessoas, grupos de pesquisa, trazendo a sua experiência. Tivemos fóruns que foram temáticos, o que parece ser uma necessidade cada vez mais urgente daqui para frente, inclusive que a maioria dos principais grupos já participaram no fórum, e nós estamos sentindo uma necessidade muito forte de explorar a questão de identificação de temas. Quais são os temas que vale a pena ser perseguidos e explorados, né? E essa é uma questão que eu acho que vai receber um pouquinho mais de enfoque agora nos próximos meses. Já tem uma programação para o mês de abril, que é uma programação com o pessoal da Letras e da Psicologia. E para o mês de maio, existe aí uma tratativa, não confirmada ainda, de trazer o pessoal do Corpo de Bombeiros. É trazer o pessoal dos serviços que faz atendimento à população e perguntar para eles o que nós, da universidade, podemos fazer para ajudar, certo? Na tarefa que eles têm de enfrentar as catástrofes. Então eu passo de imediato, eu agradeço muito a disponibilidade do professor Mauro Ivan. A gente começou a conversar num encontro de interdisciplinaridade lá na CAPES, em novembro, e foi um encontro muito importante, e especialmente pela conversa que podemos ter e a oportunidade de encaminhar a participação tua hoje aqui. Eu deixo, inclusive, para você se apresentar aí, que você vai fazer o histórico. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço ao professor Carlos pelo convite, e é uma satisfação estar aqui para conversarmos um pouco sobre este tema, não é? A valorização da pergunta do aluno, um campo de pesquisa e de interdisciplinaridade, que é um tema sobre o qual eu tenho trabalhado há bastante tempo. E eu necessito contextualizar um pouco, né, para entenderem de onde surge este trabalho, esta investigação sobre este tema. E para isso eu preciso reportar aos anos lá de 1973. Em 1973 eu era aluno da PUC, era aluno da Faculdade de Química, estava no 2º ano e fazendo o curso de licenciatura em Química e de Químico, né? E neste ano eu fui convidado a trabalhar numa escola Nossa Senhora da Glória. E lá, nessa escola, quando eu iniciei, dia 21 de junho de 1973, praticamente fazendo 40 anos, eu conheci o professor Roque Moraes. E a partir de lá, né, fizemos uma grande amizade, trabalhamos muito, pesquisamos muito, produzimos, escrevemos muito, criamos o pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática, em 2002, e portanto, vimos, desde lá, trabalhando, não é, sobre a pesquisa na sala de aula, e aí se insere a pergunta do aluno. Então, esta minha fala também é uma homenagem ao grande amigo Roque Moraes. Depois, é claro que nessa época, nós tínhamos uma visão de aprendizagem, do aprender, uma perspectiva muito empirista, em que nós vemos o conhecimento fora do sujeito. Quer
dizer, o conhecimento está no objeto, o conhecimento está no experimento, que nós temos que internalizar. Depois, evidentemente, durante esse tempo, nós fomos avançando, fomos estudando, fomos pesquisando, e, claro, essas concepções, essas representações mentais vão se alterando, vão avançando, vão se tornando mais complexas, não é? Até nós entendermos hoje esta perspectiva interacionista, né, em que o sujeito interage com o objeto e nessa interação é que se dá a construção ou a reconstrução do que o sujeito já conhece, do que o sujeito já sabe. Então, essa evolução do nosso pensamento, não é acompanhada de muito estudo, de pesquisa, enfim. Claro, depois fizemos, tanto ele nos Estados Unidos, fez mestrado, depois eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de educação, depois fizemos doutorado, ele na área de educação, eu fiz mais tarde, depois acabei sendo orientando, né, do Roque Moraes no doutorado aqui na PUC. Portanto, esses últimos anos, nós produzimos e escrevemos bastante, né, sobre a pesquisa na sala de aula. E essa pesquisa a gente já vinha cultuando, tanto que nós escrevemos em 1996 um livro que era intitulado Experiências e Projetos de Química. Eu formei em 75 nós já estávamos produzindo pela Saraiva um livro, Experiências e Projetos de Química, que tinha já um caráter da investigação, já tinha, mas nessa perspectiva talvez mais empirista, né? Bom, nós então fomos evoluindo em vários projetos, aí nos anos 80, coordenei um projeto do Banco Mundial relacionado, numa rede integrando 12 instituições do Rio Grande do Sul, que nós chamamos Rede de Ação Conjunta para a Melhoria do Ensino de Ciência e Matemática. Então, ali realmente se consolidou esta necessidade, não é? E se criou um grupo no Rio Grande do Sul de pesquisa na área de educação, ciência e matemática. Então, isso foi lá nos anos 80, e depois, no início dos anos 2000, nós criamos aqui na PUC um programa de pós-graduação em educação, ciência e matemática, vinculado à Faculdade de Física hoje, mas que integra várias faculdades, né? Química, Física, Biologia, Matemática, Filosofia e Ciências Humanas. Então, é um programa que tem na sua essência a interdisciplinaridade. Então, por favor. Então, fazendo esta retrospectiva, é mais para que possam entender esta preocupação com a pesquisa na sala de aula, com a investigação pelos alunos na sala de aula, e aí a inserção da pergunta do aluno. Eu vou inicialmente fazer algumas considerações aqui sobre a pergunta no ensino. Culturalmente, a pergunta no ensino, ela tem sido muito a pergunta do professor. Na nossa cultura, quem pergunta, em geral, é o professor. É o professor que pergunta, é o professor que faz perguntas durante exercícios, é o professor que faz perguntas nas provas, é o professor que escreve livros didáticos, e lá estão as perguntas do professor. Então, a pergunta do aluno, em geral, ela é pouco valorizada. Às vezes o professor pergunta na sua aula, alguém tem alguma dúvida? E isto até já inibe o professor, o aluno, porque, enfim, talvez não seja esse o melhor modo de ver a dúvida do aluno, ou o que o aluno pensa sobre o conteúdo, ou o objeto de estudo desta aula. Então, este é um aspecto, essa supervalorização da pergunta do professor na nossa cultura, é que talvez seja um elemento importante para a gente olhar isto por outro lado. E aí eu trago algumas considerações sobre a pergunta do aluno. Primeiro, a pergunta do aluno,
não neste modo. Tá? Que perguntas vocês têm sobre a aula que eu estou ministrando? Não nesta perspectiva, mas as perguntas dos alunos como matéria-prima para o trabalho do professor. A pergunta do aluno como início do trabalho do professor. Não é? Ou seja, que o professor propicie um momento antes de iniciar o seu trabalho sobre algum conteúdo, no sentido de que o aluno possa, por meio da pergunta, e a pergunta, a indagação, o ponto de interrogação é muito importante, para que ele possa, então, apresentar, por meio dessa pergunta, os seus conhecimentos prévios, os conhecimentos que ele já traz para a sala de aula. Né? E também ele tem condições, quer dizer, por meio dessa pergunta a gente também consegue perceber as falhas conceituais. Então, a pergunta do aluno nessa perspectiva de ser uma matéria-prima para o trabalho, que ajude na organização curricular, não é apenas para tirar dúvidas, mas é para a gente usar a pergunta no sentido de organizar o currículo, organizar o que se vai trabalhar e como se vai trabalhar. Esta é a perspectiva que eu trago aqui para a gente discutir. E então, para isso, eu vou trazer aqui vários exemplos de pesquisas que a gente vem realizando há bastante tempo. Tem vários colegas aqui que participaram de pesquisa desde 2008, né, projetos que eu vou apresentar alguns exemplos. Então, eu vou apresentar exemplos no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, onde tenho pesquisado esse tema. Também a pergunta do aluno, ela é uma possibilidade bastante importante de se identificar os interesses dos alunos. Qual é o interesse? Hoje se fala muito em que né, que se ouve isso, é um senso comum às vezes de alguns professores, né? A gente que lida muito com professor de escolas, tanto públicas como particulares, por meio dos estágios, a gente escuta muito. O aluno tem preguiça, o aluno não quer pensar, o aluno não quer aprender, mas a gente consegue, por meio da pergunta do aluno, ter um outro olhar sobre essa questão do interesse. Então, é importante identificar os interesses dos estudantes por meio da pergunta. Porque tem uma pesquisa que eu fiz recentemente em escolas sobre o interesse em aprender química, por exemplo, que com alunos do estágio, né, da prática docente, em que justamente porque os alunos, numa primeira aula, vieram dizer isso, né? Essa ideia que eles trazem já um pouco naturalizada, já de que os alunos não querem aprender, não têm interesse. Eu digo, então vamos olhar isso, vamos pesquisar isso, vamos ouvir os alunos, vamos ver o que eles têm a dizer. E aí a gente detectou que não, os alunos têm interesse em aprender química, valorizam a aprendizagem de química nas escolas, valorizam a aprendizagem na escola, né? Tendo em vista o seu futuro, enfim. Mas a questão é o que o professor oferece. Então, esta é uma questão importante. Também, a pergunta do aluno é base para a pesquisa. Tá? A pesquisa aqui no sentido da pesquisa como uma atitude cotidiana. A pesquisa como uma atitude cotidiana de indagação em relação à realidade. Tá? Querer saber mais, querer conhecer. Também, um outro aspecto da pergunta do aluno é a valorização do sujeito e das relações intersubjetivas. Quando o professor apenas entra numa sala de aula e começa a apresentar um conteúdo, e começa a encher o quadro de informações, desconhecendo o que o aluno sabe, o que o aluno quer saber, ele está colocando o aluno numa posição de objeto. O fato de nós possibilitarmos a identificação, né, dos interesses, a possibilidade do aluno apresentar os seus questionamentos para servir de base para o ensino, para a aprendizagem, nós estamos deslocando o papel, né, do aluno de objeto para sujeito. E o aluno assumindo esta posição de sujeito. E as relações passam a ser relações intersubjetivas na sala de aula.
numa perspectiva bem habermasiana mesmo, no sentido de estabelecer relações entre os sujeitos, não é? Dentro de um entendimento possível, e o diálogo aí é fundamental. Também a pergunta do aluno é uma possibilidade também de aprendizagem de natureza interdisciplinar, porque as perguntas normalmente dos alunos não são simples. As perguntas dos professores às vezes são simples, são relações de causa e efeito, porque ele já sabe a resposta, ele está apenas querendo uma resposta pronta que ele já conhece. Mas a pergunta do aluno não. A pergunta do aluno, em geral, ela é complexa, ela exige um tratamento complexo, às vezes de caráter interdisciplinar. Às vezes professores de várias áreas têm que se colocar em ação para poder dar conta das perguntas dos alunos. E ele também, como sujeito do processo, vai ter que buscar isso em várias fontes de várias disciplinas. Então, as perguntas dos alunos, em geral, ela tem esta visão de complexidade. Tá? Nós vamos ver vários exemplos ali interessantes. E também a pergunta do aluno é a possibilidade de investigar a aprendizagem e o ensino. Tá? Quer dizer, o professor, na medida em que ele se coloca, ou ele escuta a pergunta do aluno, usa essas perguntas como matéria-prima do seu trabalho, ele também vai desenvolver a pesquisa na aprendizagem dos alunos, mas ele também passa a ser um investigador de sua própria prática. Ou seja, ele também vai começar a olhar para a sua aula, vai começar a olhar para a sua prática docente numa perspectiva da investigação. E isto é fundamental para a qualificação do trabalho docente. Então, a pergunta do aluno também contribui para isso. Então, são alguns elementos que eu pretendo, a partir de vários exemplos, tentar mostrar para os senhores. Antes, eu gostaria de apresentar duas citações, dois enunciados, de dois autores, não são dois autores, são duas obras, né? Aqui, por exemplo, Freire e Fontès, a obra é Por uma Pedagogia da Pergunta, em que ele diz assim: o que o professor deveria ensinar, porque ele próprio deveria sabê-lo, seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do conhecimento, repito, é perguntar. E somente a partir de perguntas é que se deve sair em busca de respostas. Desde que eu li esta ideia, não é? Isto ficou muito forte na minha cabeça, assim, porque isto dá uma guinada no modo de perceber, né, esta realidade do ensino e da aprendizagem na sala de aula. Uma outra ideia do Pozo, no início, de Echeverria, Pérez de Echeverria, num texto sobre solução de problemas, diz assim: ensinar ciências por meio da resolução de problemas supõe, antes de tudo, recuperar a ordem natural das coisas, segundo a qual o conhecimento deve ser sempre a resposta a uma pergunta, previamente formulada. Por desgraça, nas aulas é habitual que o aluno se vê submetido a uma avalanche de respostas definitivas a questões que nunca lhe tinha inquietado e sobre as quais nem sequer chegou realmente a perguntar-se. Quer dizer, quantas vezes o professor fica dando respostas a perguntas que não foram feitas. E talvez isso possa ser um dos elementos que levam ao desinteresse. Tá? Às vezes, quantos assuntos, quantos aspectos são apresentados que nunca passaram pela cabeça do aluno, que talvez não queira, interesse naquele momento. A gente se interessa em conhecer quando a gente tem perguntas na cabeça. A gente se interessa, por exemplo, na leitura de um livro, enquanto a gente está fazendo perguntas. Enquanto a gente quer saber o que tem agora, o que será que vai acontecer com aquele personagem. Ou um livro científico, enfim, é o perguntar que vai fazendo com que a gente, quando a gente não tem mais nenhuma pergunta, a gente perde o interesse na leitura. Um primeiro exemplo. Aqui uma pesquisa que foi desenvolvida, nós desenvolvemos com o auxílio do CNPq, tem vários colegas aqui que participaram dessa pesquisa, a professora Maria Lívia, a professora Ana Marques, a professora Maria Beatriz, a professora Mônica, né? Vários colegas
Vanessa, que está lá no fundo, que foi bolsista do projeto. Foi um projeto durante 2 anos para investigar sobre popularização da ciência. E aí nós desenvolvemos um trabalho muito interessante. Isso aqui foram perguntas feitas com alunos de 5ª série, 6º ano, do ensino fundamental, dos municípios de Lindolfo Collor e Capela de Santana, um projeto que nós desenvolvemos. Depois de trazer os alunos para dentro do museu, depois combinava com uma noite no museu, então eles ficavam 24 horas dentro do museu, com atividades muito interessantes, acampavam no museu, um trabalho interessante. Bom, aqui algumas perguntas que os colegas que participaram aí devem se lembrar. Né? Por exemplo, aqui nós perguntávamos para os alunos assim, antes de iniciar o trabalho, o que você gostaria de saber sobre água? Porque a água era um tema principal da 5ª série. Bom, aqui eu trouxe, nós coletamos muitas perguntas dos alunos para desenvolver uma unidade de aprendizagem com eles, né? Mas aqui eu trouxe uma pequena amostra, só para ver o tipo de pergunta que aparece. Né? Como a água corre em nosso corpo? Por que não respiramos embaixo da água? Por que alguns produtos químicos poluem a água e outros são utilizados para despoluir? A água do passado é melhor que a dos dias de hoje? A água que os dinossauros bebiam é a mesma água que bebemos hoje? Se ela é transparente, por que vemos a cor azul nela? Como a água produz energia elétrica? Um copo de água aparentemente limpa pode ser mais suja do que uma aparentemente suja? Que prejuízos uma água contaminada pode causar ao ser humano? Então vejam o quanto tem de conhecimento, não é? E numa perspectiva complexa, quer dizer, tem perguntas aí que a gente teria que desenvolver um grande trabalho para tentar chegar a algumas respostas com os alunos. Isso são alunos de 10 anos, 11 anos. Tá? Então, esta ideia de que o aluno é uma folha em branco, que o aluno não sabe nada, e aí o professor chega a jogar uma série de conhecimentos sem tentar identificar o que o aluno já traz, isto realmente tem que ser superado. Em todos os níveis, algum conhecimento o aluno traz. Porque para formular perguntas deste nível, o aluno tem que saber, tem que ter um conhecimento, senão ele não é capaz de formular essas perguntas. E, além disso, quando o aluno formula essas perguntas, ele intuitivamente já produz hipóteses, ele já começa a pensar em respostas, ele já começa a se mobilizar para as respostas das perguntas. Então, nós coletamos muitas dessas perguntas e categorizamos essas perguntas. Então, nós chegamos a um conjunto, nós coletamos aqui realmente muitas perguntas. E, então, nós categorizamos aqui, a água, vida e ambiente, uma grande categoria. Então, aqui tem a água, seres vivos, respiração da água, água como veículo de comunicação e transporte, poluição, futuro da água, água, ciência, tecnologia e sociedade, propriedades da água, composição, tipos de água, água, geração de energia, mudanças de estado físico, tratamento da água, distribuição da água. Depois, água na saúde do ser humano, água contaminada e doenças de veiculação hídrica. E água, terra e universo, origem da água, ciclo da água, água nos fenômenos climáticos, água nos outros planetas, água no planeta Terra. Sempre, em todas as vezes que nós fizemos esse trabalho com algum tema, aparecia sempre essa preocupação dos alunos, por exemplo, com origem. Seja água, seja ar, de onde vem? Né? De onde vem? Essa coisa humana, assim, de onde vem, para onde vai? Né? Esta questão da saúde aparece muito forte. O ambiente, isso aparece muito forte. Então, vejam, essa estrutura aqui foi uma categorização que nós fomos fazendo por meio de uma análise discursiva das questões que gerou, a partir disso aqui, nós construímos uma unidade de aprendizagem com várias ações, com várias iniciativas, com várias atividades experimentais, não experimentais, enfim, para que o aluno, por meio dessas atividades, então, buscasse respostas às suas próprias questões. Então, é uma forma, quer dizer, a pergunta do aluno sendo usada no processo de organização curricular. E aí também eu andei fazendo uma pesquisa
uma bolsista, para ver, nós analisamos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático de Ciência. E aí, nesta pesquisa, a gente tentou identificar o que tem disso aqui no livro didático, quer dizer, o que tem do que o aluno quer ver no livro didático. E nós identificamos, isso nós escolhemos em determinados assuntos, e nós identificamos que muitos dos aspectos que os alunos gostariam de saber, que tinham interesse, não estavam presentes no livro didático. E outros elementos que talvez fossem mais abstratos, de menor interesse, estavam presentes lá. Então vejam que a gente precisa ouvir mais os alunos. Esta pesquisa aqui ocorreu em 2010. Nós consultamos alunos de escolas municipais de Alvorada, na continuidade desse projeto do CNPq. Aqui o assunto era arte. Então a mesma coisa nós fizemos, eu vou mostrar alguns aspectos, porque vou fazer uma análise aqui que é interessante ver. O que contamina o ar? O ar pode ser contagioso? Por que não respiramos sem o ar? Por que nos lugares altos, como Quito, existe menos ar? Provavelmente ele viu essa preocupação do futebol, dos jogadores, né? Veja, todas essas perguntas dos alunos, elas são muito contextualizadas, elas estão na realidade, elas têm a ver com a realidade dos alunos. Por que o peixe não precisa de ar? Aqui eu vou analisar logo em seguida essa questão de um outro modo. Por que o peixe não precisa de ar? Então, aqui a gente detecta uma falha conceitual que eu vou analisar em seguida. Por que o ar pode ter cheiro ruim? Esse aqui, vários alunos colocaram isso aqui, mas aí nós fomos identificar por que será que eles se preocupavam tanto com essa pergunta. A escola ficava ao lado de um curtume, não era um curtume, era um curtume. Mas também eles produziam graxa a partir de óleo, graxa a partir de ossos, né, de gado. Então era um bairro que tinha um odor muito ruim. Então apareceu muitas vezes essa questão aqui. Como se formam os ventos? É o ar que faz nós falarmos? Como o ar pode ser tão suave e às vezes danificar as casas? Por que o ar nos ajuda a voar de avião e ajuda os pássaros a voar? Será que existia ar quando o mundo foi criado? O que é a camada de ozônio? Tem ar debaixo da Terra? Como o ar se gruda na Terra? Então, veja, são perguntas na linguagem dos alunos de 10 anos de idade, do 5º ano, que demonstra um conhecimento, demonstra interesse, demonstra um conhecimento que tem que ser valorizado na aprendizagem. Então, também isso aqui oportunizou a análise, nós tínhamos aqui muitas questões dos alunos também, e então nós construímos também uma unidade de aprendizagem relacionando agora com o ar. Aqui eu vou fazer então uma análise de 3 aspectos de perguntas que apareceram sobre o ar. Por exemplo, um aspecto que aparece muito aqui, é esta questão, uma pergunta recorrente formulada por alunos de 5ª série, na faixa etária em torno de 11 anos, é por que o ar vem da árvore? Nós ficamos pensando nisso, por que o ar vem da árvore? E aí nós nos demos conta que muitos alunos nessa faixa etária acham que o vento vem da árvore porque a árvore balança. Quando as árvores balançam, então surge o ar. Tá? E não porque existem centros de alta e baixa pressão. Tá? Então isso nos chamou a atenção. E aí, sobre essa pergunta, pode ser entendido que as plantas produzem ar. Quer dizer, nossa primeira ideia foi assim, por que o ar vem da árvore? A gente pensou, isso pode ter relação com o oxigênio, que compõe o ar, enfim. Né? Isso aqui, Driver também pesquisou, uma pesquisadora, Rosalind Driver, uma pesquisadora inglesa, ela também pesquisou e identificou esse mesmo aspecto aqui em crianças francesas, tá? Na faixa dos 12 anos. Tá? Que eles também reconhecem que tem oxigênio, né? Que o oxigênio vem das plantas. Enfim. Mas também isto aqui poderia ser entendido que o ar vem da árvore, então, na forma de vento. Tá? E isto aqui também, o Petrosini é um autor que também identificou isso, que muitas crianças parecem acreditar que o vento é causado pelas árvores balançando e não o contrário.
Então, o que acontece? Isso aqui é uma forma de identificar falhas conceituais que o professor, só por meio da pergunta do aluno, consegue identificar. Se ele chegar numa aula e começar lá a escrever a matéria e explicar, e não ouvir o aluno, ele não consegue perceber o que o aluno já traz e as suas dificuldades de aprendizagem. Um outro exemplo, naquela pergunta, por que o peixe não precisa de ar? Quer dizer, isso há um equívoco. Mas por que o aluno faz isso? Essa pergunta permite inferir que o aluno concebe que não existe oxigênio na água, talvez porque ele não consegue respirar dentro da água. Como ele não consegue respirar, ele acha que o peixe também não respira. Mas isso implica todo um conhecimento em relação à respiração dos peixes, que o professor então tem que tratar. Um terceiro exemplo é esta ideia. No espaço o ar é igual ao da Terra, existe mais ar lá em cima ou aqui embaixo, tem ar no espaço, o ar é infinito. Vários alunos acham que o ar é infinito, quer dizer, que a atmosfera é infinita, não consegue ver que existe um limite para a atmosfera. Então, em perguntas, nós detectamos, isso aí Driver também detectou nos seus alunos franceses, na sua pesquisa. Então, as perguntas dos alunos possibilitam identificar falhas conceituais que podem servir, então, ao trabalho do professor. Isso aqui é uma pesquisa recentemente desenvolvida no ensino médio, por sinal, é uma dissertação de mestrado que será defendida amanhã. Mas de uma orientanda minha, mas eu vou trazer alguns elementos aqui, porque eu não poderia deixar, até porque eu quero mostrar exemplos do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Isso aqui foi feita uma pesquisa numa escola privada de ensino médio, num terceiro ano, que normalmente, aquela preocupação do vestibular, encher matéria, colocar bastante matéria para os alunos, bastante conteúdo e tal. Pois bem, foi feito um trabalho totalmente diferenciado a partir das perguntas dos alunos sobre álcool. Normalmente se estuda funções orgânicas e aqui, então, o assunto era álcool. Então, a pesquisadora, no caso, colocou para os alunos, solicitou dos alunos perguntas sobre álcool. O que eles gostariam de aprender sobre álcool? E aí aparecem várias perguntas. Aqui eu já estou mostrando algumas já categorizadas, alguns exemplos. Por exemplo, o álcool é saúde, é uma categoria. Por que o álcool pode causar dependência? Que composto faz isso? Quantas horas a bebida alcoólica demora para sair do sangue? Quanto tempo o álcool fica no organismo? Tinha várias perguntas sobre lei seca. Então nós estamos perguntando sobre álcool, que os livros normalmente mostram aspectos assim, mais burocráticos, mais formais, formulistas, por fórmulas. Mas aqui a pergunta do aluno ela é contextualizada, está em cima do problema atual. O uso do álcool. Por que o álcool é utilizado para esterilizar? Por que usamos o álcool para nossa higienização e também no ambiente? A origem do álcool. Com qual finalidade o álcool foi usado a primeira vez de uso? De onde o álcool vem? Qual a origem do álcool? Sempre tem alguma coisa relacionada à origem. O álcool no meio ambiente. Quais os prejuízos o combustível o álcool gera para o meio ambiente? Como o álcool interfere no meio ambiente? Qual a importância do álcool para o meio ambiente? Aspectos sociais. Por que o álcool não é proibido se dizem que ele também é um tipo de droga? Por que algumas pessoas têm vícios e não conseguem se controlar? Ou seja, bebem muito, ficam bêbados e outros não têm esse problema. Aspectos relacionados ao uso e à concentração. Por que nem mesmo nos potes de álcool não temos 100% de álcool? Isso é uma pergunta muito interessante, porque tem toda uma explicação química que dá conta disso. Significa que o aluno observou e viu que nunca viu ali 100%, ele já viu 92,3%, mas nunca viu 100%. Isso tem explicações interessantíssimas sobre isso. Relação entre álcool e economia. Por que o combustível o álcool é tão caro se a matéria-prima é tão abundante? Álcool como combustível vale mais a pena que a gasolina? Que influência o álcool tem na economia? Propriedades. Por que o álcool ajuda em combustão? Quando digerido, qual a reação química do álcool no corpo? Por que o álcool é inflamável? Álcool se mistura com a água? Que temperatura o álcool passa a estar no estado sólido? Enfim, então nós observamos que quando a gente dá essa possibilidade para o aluno formular perguntas, a visão é de complexidade. Não é apenas o conteúdo científico que está em jogo, mas são ali
as aplicações, saúde, a composição, os aspectos sociais, aspectos políticos. Tinha pergunta também qual a influência da política no álcool, enfim, aí entre os programas nacionais, enfim, aspectos econômicos, custos, aspectos históricos. Né? Então, vejam, e aí se o professor trabalha bem com essas questões, no caso ela desenvolveu um excelente trabalho, no sentido de tentar desenvolver uma unidade de aprendizagem que as perguntas foram sendo respondidas por meio de várias fontes, várias atividades experimentais, pesquisa na internet, que foi fazendo um trabalho de tal maneira que os alunos realmente, no final, mostraram assim, uma aprendizagem muito significativa e também mostraram que gostaram, né? Mostraram interesse em aprender. Bom, aqui um exemplo no ensino superior. Eu trabalho com disciplinas de formação de professores, uma disciplina de prática docente de química, lá no nível 8 do curso, que é o estágio, que você realmente tem que assumir uma classe, e tutoramento em prática docente 1, que é lá no terceiro nível. Então, aqui eu uso muito as perguntas. No primeiro dia de aula, eles têm que apresentar 3 perguntas que gostariam de ver respondidas, e que expressem naquele momento suas dúvidas, suas angústias, enfim, porque eles vão ter que entrar em sala de aula, eles vão ter que planejar as suas aulas, enfim. Então, depois dessas perguntas, eles têm que, ao longo do semestre, me dar respostas, tá? Numa interlocução empírica e teórica, quer dizer, trazendo dados da realidade, da escola, e também trazendo elementos teóricos, porque vão ter que também procurar nos teóricos, e aí formular texto, produzir textos, e isso também é objeto de discussão, de reflexão de vários alunos aqui da disciplina que já passaram por essas disciplinas também, e sabem qual é o trabalho que a gente faz. Bom, algumas perguntas. Aqui eu também já estou em algumas categorias. Por exemplo, uma delas, insegurança, medo de não aceitação pelos alunos. Isso aparece muito fortemente, não é? No início. Por exemplo, como parecer seguro no que estou fazendo se não estou? Porque estou com medo. O aluno explicita isso, joga para fora essa questão. Isso é importante. Também é uma forma de colocar isso para fora, né? O que fazer caso algum aluno, por me ver como estagiária, pela questão etária, me confrontar ou não querer participar das atividades? O que fazer se não souber responder alguma pergunta dos alunos? Por mais simples que seja, se por acaso eu não souber. Coloquei exatamente como escrever. Então, essa categoria da insegurança tem muitas perguntas nessa categoria, nessa disciplina. Então, ela é uma pergunta que dá uma noção do estado inicial do sujeito na disciplina, me fornece dados de conhecimento, me fornece interesses, tá? E, portanto, então, é com isso que eu vou trabalhar, é com isso que eu trabalho, né? Eu não venho com uma proposta pronta, mas eu estruturo minha proposta a partir dessas perguntas. Outra categoria, gestão de conflitos. Como lidar com os alunos de hoje numa sala de aula? De hoje ali, que é o Chan, né? O que é o aluno de hoje? Né? Como devo me comportar ou reagir à frente de preconceito e humilhação dos alunos entre si em toda a escola? Provavelmente já observou que há muitas das situações, e isso é um caso grave na escola, aí tem relação com bullying e outras coisas mais. Como agir em casos de disciplina? Como lidar com situações, problemas dentro da sala de aula? Interesse e desinteresse dos alunos. Como despertar o interesse dos alunos pela disciplina química? Como lidar com alunos desmotivados? Muitas perguntas aparecem nessa categoria. Organização da aula, planejamento. Como planejar uma boa aula, levando em consideração as diferenças das turmas? Preocupação com resultados. Como é possível organizar uma avaliação, ou seja, o que deve levar em consideração para isso? Bom, aqui no mapa geral das perguntas, eu até coloquei alguns números para a gente ver. Nós temos, por exemplo, gestão de conflitos, 11 perguntas deste grupo aí que eu trabalhei, né? Inseguranças, 8. Interesse e desinteresse, 6. Preocupação com os resultados, 7. Assim por diante, né? Também isso eu solicitei do tutoramento, e aí fazendo perguntas muito parecidas,
mas elas aparecem, algumas em menor quantidade, e aqui tem dúvidas, assim, eles têm preocupações, mas mais suave, porque eles estão começando lá no terceiro nível. Eu sinto que as perguntas do último nível, do nível sétimo, realmente são perguntas assim, bom, agora eu estou no desespero, agora eu tenho que realmente entrar para a sala de aula, fazer esse trabalho. Isto que os alunos veem já praticamente há 5 semestres na escola, refletindo, discutindo, porque nós temos tutoramento prática docente 1, 2, 3, prática docente 1, 2. Né? Mas mesmo assim chega nesse momento, com toda a experiência que ele já tem, e eu até, para mim eu vou dizer assim, eu sempre tinha a ideia de que o aluno já estava pronto, né? Porque já passou por toda essa... estava pronto. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu percebi, não é bem assim. Né? Esse aluno precisa também de um tratamento, de um acompanhamento, de uma ajuda, né? De muita reflexão, de auxílio. Bom, eu estou praticamente encaminhando já para o final, para a gente poder conversar um pouco, né? Eu coloco aqui mais uma citação do Wert, James Wert, né? do livro La Mente em Action. Parece haver algo muito potente no fato dos estudantes assumirem o papel de quem propõe as perguntas, diferentemente de outros casos em que meramente as respondem. Então, o Wert ele cita nessa obra uma pesquisa que foi desenvolvida por 2 ingleses, Brown e Pelinskat, em que eles desenvolvem um trabalho de leitura, em que o aluno tem que fazer leituras, tá? E isso no ensino superior. Só que depois que eles fazem as leituras de determinados textos, eles têm que formularem as perguntas. Não é o professor que faz as perguntas, ou eles não fazem um simples resumo, mas eles têm que formular perguntas a partir da leitura. E a pergunta passa a ser um objeto de discussão, de reflexão do grupo. Né? E eles identificaram que eles fizeram essa pesquisa aqui durante 8 meses e identificaram assim realmente um poder muito importante dessas perguntas feitas pelos alunos a partir da leitura. Então eu trouxe esses elementos para a gente refletir, para mostrar, aproveitando a oportunidade que o professor Carlos me deu, né, mostrar um pouco assim do que a gente está fazendo. Né? Nós temos várias pesquisas, tem outros alunos que estão também olhando e tentando focar outros objetos, não é, outros objetos de pesquisa relacionados à pesquisa na sala de aula e à pergunta dos alunos, e além de mostrar o que está se fazendo, quer dizer, também para a gente olhar. Eu estou vendo aqui, por exemplo, muitos alunos das licenciaturas, futuros professores, vendo colegas, professores, né? É importante a gente pensar assim, como é que nós poderíamos fazer, cada um na sua disciplina, cada um na sua área, como poderíamos fazer para usar a pergunta do aluno no trabalho. E fazer isso até na perspectiva experimental, ver o que acontece, quais são os ganhos. Claro que sempre tem assim, essas dificuldades em uma primeira aplicação, mas a nossa sala de aula tem que ser também experiência, né? Para que a gente possa evoluir, não apenas reprodução do que se faz sempre. Né? Então, isso porque cada vez mais eu acredito no potencial da pergunta do aluno para a aprendizagem. Isto é algo assim que, todo esse tempo que a gente tem pesquisado isso, eu não consigo hoje iniciar um trabalho, uma disciplina, né, sem antes ouvir o aluno. Até na pós-graduação também eu tenho feito isso, né, uma disciplina que eu trabalho que é seminário de prática docente e problematização, quer dizer, o objetivo da disciplina é problematizar, e que também eles são solicitados a fazer perguntas. Então,
É porque eu vejo nisso um potencial bastante importante. Então, eu acho que era isso, professor Carlos, que eu queria neste momento assim, para apresentar, para a gente poder estabelecer um diálogo, né, sobre esse tema. Bom, agora então vamos abrir para as perguntas, comentários, está livre e aberto para quem quiser fazer. Eu só um pouquinho antes gostaria eu estava conversando com o Maurivan logo um pouco antes de iniciar, de que na interdisciplinaridade, na promoção da interdisciplinaridade é muito importante em pesquisa científica, é muito importante a definição das perguntas. Aliás, a gente diz isso na metodologia, mas eu acho que, somente na medida em que a gente enfrenta os problemas complexos e a necessidade de interagir, a gente daí passa a perceber quão crítico é fazer perguntas. Então, o professor Maurivan traz essa experiência fantástica de ouvir as perguntas dos alunos. E eu também lembro, quando ele estava falando aqui, eu lembro de vários autores que propõem que uma das habilidades fundamentais para o interagir é você saber se colocar no lugar do outro. Eu acho que, não sei se o Maurivan de repente pode comentar sobre isso, porque às vezes o professor nem sequer está olhando para os alunos, não é? Então, ele uma situação extrema, o oposto extremo é a gente, ao falar, a gente se imaginar sentado aí, como estão vocês agora e eu falando aqui. Então, agora, por favor, falem. Pois não. Eu venho da Faculdade de Letras. Tem que aguardar o microfone. Eu venho da Faculdade de Letras e trabalho nessa área já há alguns anos. Eu tenho um livro publicado pela Cambridge de Nova York, falando sobre o professor que é autodirigido, né? Na realidade, o que significa isso? É o professor, ele mesmo pensar, você acabou de falar, Carlos, de colocar-se no lugar do aluno, né? Eu vou gostar dessa minha aula, e eu acho que você falou do aluno de hoje, a gente tem que pensar no professor de hoje. Né? E há uma metodologia de ensino que eu acho que propicia muito a participação do aluno na sala de aula, que é a metodologia de ensino por tarefas. Então, a gente sempre coloca uma tarefa com um objetivo que está muito claro para o aluno se envolver nos mais variados assuntos, não importa se for física, ou química, ou matemática, ou, no meu caso, até língua estrangeira. Né? Então, esse conceito de aulas centradas no aluno, ele funciona muito bem com o ensino por tarefas, que a gente deixa o aluno trabalhar na sala de aula e não o professor. O professor vai ser um mero guia, ele vai guiar o aluno pelo melhor caminho para que ele possa responder às suas perguntas através de uma pesquisa, através de exercícios que a gente dá específicos dentro de sala de aula, para que ele mesmo possa buscar as respostas àquelas perguntas que a gente estimulou no início. Né? E também outra coisa que eu gostaria só de comentar é o fato de que a gente deixar o aluno falar em sala de aula, isso faz uma diferença incrível, porque a gente acaba conhecendo o nosso aluno no sentido de estilo de aprendizagem. E a gente sabe que a gente pode ter 30 alunos numa sala de aula, nós podemos ter 30 estilos diferentes de aprendizagem. E o professor tem que saber isso. Então, se a gente se coloca como um palestrante ou um transmissor de conhecimento que vai responder as perguntas dos alunos, a gente também vai estar correndo o risco de estar indo para um caminho errado. Né? Bom, essa pergunta tinha que vir de alguém da área de letras mesmo, né? Porque tu trazes considerações relacionadas à linguagem. Primeiro, porque quando nós tratamos essa questão da pergunta do aluno como base para o trabalho, primeiro nós estamos pensando assim no âmbito da pesquisa na sala de aula, né? Que hoje é muito utilizada, muito incentivada em vários países. Hoje ainda foi defendida, uma orientanda minha defendeu sobre a diferença da pesquisa na sala de aula nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, tentando identificar diferenças, semelhanças. A gente percebe assim, no âmbito da pesquisa na sala de aula, primeiro, se parte da pergunta do aluno.
pergunta é a base, é o questionamento. Pedro Demo fala da importância do questionamento reconstrutivo. Né? E aí, um segundo momento é o da reconstrução dos argumentos. Porque quando o sujeito faz uma pergunta, ele já tem argumentos, até para fazer essa pergunta. Mas esses argumentos, eles são frágeis, eles são incompletos, eles podem conter falhas, né? São preconceitos. Não é? Então, há uma necessidade de uma reconstrução desses argumentos. E aí, para reconstruir esses argumentos, ele tem que acessar esse conhecimento de algum modo, seja por meio de um experimento, observando o experimento, realizando, seja procurando dados na internet, seja entrevistando um especialista, seja entrevistando pessoas não especialistas, mas enfim, ele tem que, de várias fontes, tirar um conjunto de informações que ajude a reconstruir os argumentos. E um terceiro momento bastante importante é o momento da comunicação, que na sala de aula, além de desenvolver ações para reconstruir os seus argumentos, ele tem que comunicar isso. Né? Comunicar para quem? Para aquela comunidade da sala de aula. E essa comunidade, nesse processo de comunicação, é quem vai ajudar a validar esse conhecimento para o sujeito como um conhecimento verdadeiro. Assim como na comunidade científica, né? A ciência ela vai sendo validada pela comunidade a partir da comunicação em eventos, nos papers, enfim. Então, a sala de aula a gente entende que é uma comunidade aprendente também, é uma comunidade de aprendizagem, em que os sujeitos vão reconstruindo os seus argumentos num processo de comunicação. E a linguagem é fundamental. E o ler, o escrever, o falar e o ouvir são ferramentas culturais importantes, porque elas têm uma função epistêmica. Quando o sujeito fala, ele não está apenas comunicando algo, ele está aprendendo algo. Ele está tornando mais complexo o que ele já sabe. Quando ele escreve também, quando ele faz o exercício de escrever, enquanto ele está escrevendo, ele está reconstruindo o seu conhecimento. Então, essas ferramentas da linguagem têm uma função epistêmica importante e tem que ser incentivada. Não pode ficar apenas no ouvir. Professor, muito obrigado pela palestra. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber, essas perguntas que o senhor listou, parece-me que a maioria delas vem de crianças de 10, 12 anos. Sim, as primeiras ali eram crianças de 10 a 11 anos, era de quinta série. Bem inteligente. Eu queria saber o que acontece no nosso sistema educacional que parece que a capacidade de perguntar, me parece, vai diminuindo. Não sei se isso é verdade, se vai diminuindo, não é? A minha suspeita, e aí a minha resposta para a minha pergunta, é que eu acho que a gente vai se voltando, e o ápice é o ensino de graduação, é voltado para podar cada vez mais a capacidade de pergunta. Essa semana, o presidente do CNPq tem uma entrevista brilhante na página da Veja, que ele também constata isso. Né? E onde é que eu vejo isso? A nossa universidade, ela quase não faz nenhuma distinção do que era o colégio. Quer dizer, a gente preenche todos os horários com aula, com essa ansiedade de que o aluno, embora se fale, todos os pedagogos falem, né, o aluno não é um pote vazio que a gente tem que ser preenchido, mas os pedagogos que comandam os ministérios de educação ao longo dos 50 anos, eles fazem e repetem exatamente isso. A gente tem que não deixá-los desocupados, né, de maneira nenhuma, ao longo de 5, 4 anos, e preenchê-los com muita aula, porque eles precisam receber algum conteúdo. Além disso, no processo de pesquisa, não sei se eu estou bem informado, mas quando eu fiz iniciação científica, havia a possibilidade dos alunos de graduação formularem os seus projetos. Hoje, parece que isso não existe mais, não sei se ainda existe, mas isso me parece uma perda de capacidade, de oportunidade dos alunos treinarem os seus problemas e as suas perguntas, que vão sendo remetidas para mais adiante, quer dizer, para o mestrado, para o doutorado. Ali eles estão autorizados a fazer perguntas, mas não na graduação. Né, de forma, né, então, onde é que está o problema aí, que embora os pedagogos falem tanto, onde é que está né? Com 10 anos ele pergunta e depois ele vai perdendo. Depois ele não pergunta. Né? Meus 2 netinhos, que eu não poderia deixar de falar neles, né, meus gêmeos, eles vão fazer 2 anos em abril, agora. Com 1 ano e 2 meses, o Rodrigo dizia assim, o Ião,
O Ião, que deu avião, né? Com 2 anos de idade, ele perguntava. Ou seja, isso faz parte da natureza humana. O homem, se não perguntar, ele sucumbe. Né? O que acontece? A criança, ela vai perguntando porque ela não tem censura. Né? Ela vai perguntando e ela quer saber. A criança tem plena convicção, quer dizer, eu não sei se ela tem essa consciência, mas ela sabe que perguntando, ela aprende. Ela resolve seus problemas e ela quer saber cada vez mais. Bom, aí nós temos muitas dificuldades na escola, né, de condução desse processo. Por quê? Porque justamente a escola atual, é difícil a gente generalizar as coisas, mas se nós formos observar, a escola é muito ainda transmissiva, justamente se opõe a tudo isso que eu estou trazendo aqui. Não é? Então, quanto mais quieto o aluno ficar na aula, melhor. O aluno tem que aprender realmente a ficar quieto, a silenciar e não a falar. Não é? Então, isso faz com que o aluno vá reprimindo essa vontade de perguntar. E um outro aspecto é que, às vezes, o próprio professor estimula o não perguntar, na medida que, às vezes, há deboche de colegas, né? Começa a haver muito competições dentro da sala de aula, o bullying, tudo isso, e isso não é coibido, quer dizer, nós temos que desenvolver na sala de aula, para mim, um dos elementos mais importantes da sala de aula é o respeito. Respeito ao outro, né? Então, o diálogo, o respeito, isso é fundamental na sala de aula. Uma sala de aula não pode ter desrespeito entre as pessoas. Então, se o professor não conseguir coibir isso para mim é um dos aspectos que vai fazendo com que as pessoas vão se reprimindo, vão deixando de perguntar. Pergunta uma vez, aí um brinca dali, o outro brinca de lá, o outro debocha, o professor às vezes também brinca, e o sujeito retira, não pergunta mais. Né? E ele pergunta fora dali. Às vezes ele vai fazer isso em casa e a família também começa a dizer, para de perguntar, não sei o que. Também ele começa a parar de perguntar, ele vai perguntar para os amiguinhos, ele vai perguntar às vezes até para quem não deve. Né? Então, me parece que a gente tem que investir muito, e por isso que eu trago essas experiências também, não é? Nesta capacidade de perguntar do sujeito. Nós temos observado, por exemplo, essa turma sobre a pesquisa do álcool, no início eles tinham muita resistência a perguntar. Mas uma resistência assim, não, perguntar... Eu tenho uns que disseram no início assim, professor, mas tu que tem que dizer o que nós temos que aprender aqui. Eu não tenho que perguntar nada. Eu vim aqui para aprender. Tu que tem que falar o que nós temos que aprender aqui. Aí eu tinha que dizer que não, que estava fazendo um trabalho diferente. Então, nós estamos diante de uma questão cultural, não é? Em que a gente tem que pensar formas para tentar romper, superar essas questões que realmente levam a isso. Ao não perguntar, ao não... Porque acontece isso, depois nós temos alunos que estão na universidade e não sabem perguntar, não sabem estruturar um problema de pesquisa, porque isso vem de lá. Né? Se a gente começar a estimular isso, né, no ensino fundamental, no ensino médio, o aluno vai chegar na instituição perguntando também, querendo saber. Isso não tem nem dúvida sobre isso, eu tenho muita convicção sobre isso. Maurivan, uma das questões que sempre me cai sobre isso é que algumas disciplinas que a gente tem trabalhado, a gente sempre trabalha nessa perspectiva. Mas a questão seria como é que a gente faria esse tipo de trabalho. Isso é uma pergunta minha, estou fazendo porque eu me preocupo com isso. Como é que a gente trabalha com questões que não estão no universo de conhecimento do aluno? Ou seja, quando você está tratando, particularmente na universidade, com uma temática que ele, de alguma forma, não construiu nenhum modelo, né? De alguma forma, não estabeleceu nenhuma teoria prévia sobre isso. Vou exemplificar alguma coisa do tipo, quer dizer, quando eu vou trabalhar ou com mecânica estatística, ou mecânica quântica, quer dizer, quando o aluno não tem um modelo por trás para fazer perguntas. Como é que a gente...
trabalho? Muito boa pergunta. Então, o que acontece? Às vezes tem determinados conhecimentos que o aluno não consegue acessar, porque para acessar, para compreender, ele tem que partir daquilo que ele já sabe. Isso não adianta. Se eu quiser começar a fazer aula expositiva, mas se o aluno não consegue conectar o que ele conhece com aquilo, não consegue estabelecer relação, ele não vai aprender, ele vai até abandonar, daqui a pouco ele larga a disciplina, coisa desse tipo, né? Bom, então por isso que o professor tem que estar preocupado com isso. Por isso que o professor tem que ouvir o que o aluno entende daquilo que ele está falando. Que perguntas vocês têm? Agora eu quero que vocês escrevam aí 2, 3 perguntas sobre o que eu estou falando aqui, para tentar identificar justamente as faltas de nexo, as lacunas, o gap que existe entre o que eu estou trabalhando e o que ele está entendendo, né? Eu vejo que a gente tem que estar continuamente tentando estabelecer essa sintonia, né, entre o que eu estou tratando e o que o aluno está, enfim, compreendendo. Tem o Spitzer, que é um alemão que tem uma obra intitulada Aprendizagem, e ele diz assim, que uma das formas de se acessar conteúdos de nível superior que o sujeito não consegue acessar sozinho é por meio de metáforas. A metáfora é uma forma de estabelecer um canal de acesso, não é, a um conhecimento superior, a um conhecimento de um nível superior, porque o aluno às vezes não está conseguindo entender aquele conhecimento, mas a metáfora é algo que ele compreende. Tá? A metáfora, porque na metáfora estão presentes elementos que ele compreende. E aí ele começa, então às vezes a gente não consegue dar conta de uma explicação mais formal, mas a gente traz uma analogia, uma metáfora, e ele começa a... Então aí ele começa a estabelecer uma ponte. Claro que a gente tem que cuidar também com o que o Bachelard fala lá dos obstáculos epistemológicos, das analogias, que às vezes tem analogias, principalmente no ensino fundamental e médio, que a analogia mais atrapalha do que ajuda, né? Porque às vezes o sujeito acha que aquele é o conhecimento, né? E que não entende como um atalho, né? E começa a achar que é aquilo ali que é o conhecimento mesmo. Então eu vejo que a gente tem que tentar realmente trabalhar ouvir o aluno nessa situação. Para tudo, façam 2 perguntas sobre o que vocês estão entendendo ou o que gostariam de saber sobre o que eu estou explicando. E aí sim vai começar a perceber qual é a dificuldade. É o aluno que tem que mostrar para nós as dificuldades. Não adianta, a gente não vai enxergar isso de outro modo. E se a gente pergunta, alguém tem alguma dúvida? Fica todo mundo quieto. Aí o professor assim, bom, então que bom, está todo mundo entendendo. Olha, isso é um engano, não é? Está se enganando, porque a gente tem que ter realmente evidências de que o sujeito está compreendendo. Tem que ter evidências, e a evidência tem que vir da fala do aluno ou da escrita do aluno. Senão fica complicado. Senão nós estamos nos enganando a nós mesmos. Eu me inclinei para frente, mas é para continuar esperando que alguém faça alguma pergunta. Enquanto o pessoal pensa em pergunta, eu tendo assim a pensar que uma das resistências, talvez, dos professores a fazer esse tipo de experiência que eu tenho feito, é o medo de não ter as respostas, né? Isso eu já escutei, até porque eu trabalho muito isso com os estágios, e os próprios alunos dizem, e se eu fizer isso, eu não sei isso, não sei a resposta. Bom, o professor tem que se colocar desde o início num processo desse como um pesquisador, como um investigador, né, do aluno, junto do aluno, um co-investigador. Ele tem que desde o início dizer, olha, não sei tudo, né? Então, quando ele faz esse tipo de trabalho, com as perguntas, enfim, ele tem que deixar claro que ele está investigando junto, ele está aprendendo junto. Aliás, grande parte do conhecimento que eu tenho sobre determinados assuntos foi porque eu investiguei junto com os alunos. Durante as aulas ali, saiu uma pergunta, vamos olhar, vamos ver, vamos tentar, vamos experimentar, e ali eu aprendi algo novo, né? E não essa coisa de que o professor tem que obrigatoriamente ter todas as respostas prontas. Isso não existe, né? Então, é importante deixar claro para o aluno. Até o aluno às vezes fica até motivado quando o professor diz assim, eu também não sei, quem é que me dá a resposta, quem é que busca, vamos ver, vamos pesquisar junto, quem é que traz na aula que vem, gerar um clima de indagação, de investigação. A aula fica diferente, o aluno passa a ser mais participante, né?
E realmente é um outro jeito de ver as coisas. Nós não temos que ter medo, né? Eu vejo a diferença assim, ó. Eu acho que vocês vão concordar comigo, principalmente aqueles que pesquisam, que têm seus projetos de pesquisa, né? Por que lá no projeto de pesquisa o professor trabalha junto com os bolsistas e lá permanentemente ele está discutindo suas dúvidas, ele está mostrando que não sabe, né, e o aluno aprende junto, e a aprendizagem é muito... Todos temos a convicção de que a aprendizagem lá na iniciação científica ou lá nos projetos, ela é muito, muito, muito grande, né? Agora, quando o professor, às vezes, que está acostumado a fazer aquilo ali, que sabe que ali ele aprende muito, que sabe que os bolsistas aprendem muito, ele entra na sala de aula, lá é apresentar o conteúdo pronto. Parece que há uma contradição até nesse processo. Quer dizer, a aula também tem que ser uma investigação. A aula também tem que ser um momento de questionamento, de indagação, de pesquisar junto, né? Se a gente sabe que lá na pesquisa a gente aprende muito e muito mais, por que a aula também não pode ser mais isso, né? Tem riscos? Tem, mas vamos aprender a correr esses riscos, não tem como vir. Na vida a gente corre risco o tempo inteiro, né? Não tem como. Eu tenho a impressão... uma pergunta aí. Precisa do microfone. Só o microfone. Boa noite, professor. Meu nome é Maurício, eu sou mestrando aqui em Ciências Criminais na PUC e eu me interesso muito por essa área da docência, no qual eu quero seguir este caminho. E eu verifiquei muito na graduação a dificuldade dos métodos de ensino de cada professor, não é? E a gente percebia quando, em determinadas cadeiras, uma turma, na hora da matrícula, lotava rapidamente, não é? E a gente ia verificar qual era a diferença de um professor para o outro, não é? A questão do método de aprendizagem de cada um, não é? Aí uma sala ficava lotada, aquele professor com 60 e o outro dando a mesma matéria com 20, né? 30 alunos, com a metade, não é? Por que essa dificuldade, né, de não seguir uma mesma didática de ensino, não é? E no qual essa questão da valorização da pergunta, eu acho muito importante esse contato, não é? Com o aluno. No mestrado agora a gente percebe isso, não é? O professor ele é mais um condutor, não é? Mas na graduação não. A dificuldade, o professor parece que ele se preocupa mais apenas em cumprir o seu programa, não é? Ele vai dar aula da matéria e aquilo parece que satisfaz, não é? Se o aluno aprendeu ou não aprendeu, parece que não há tanto interesse em saber. Não é? Por que essa dificuldade de não se padronizar, então? Muito boa a tua pergunta. Primeiro, é muito difícil padronizar as coisas na vida, porque cada um tem sua formação, cada um tem sua história, cada um tem suas experiências, né? Então as pessoas são diferentes. E acho que essa diversidade, ela é positiva, essa diversidade, né? A gente tem que lidar com essas diferenças de cada um. Agora, eu se fosse professor do direito, a minha aula ia ser desse jeito aí o tempo inteiro. Que área rica para fazer isso. Imagina se pedir para os alunos falarem, larga um tema do direito ali, não é, em que normalmente os professores têm muitos exemplos. Hoje a gente vê na área do direito exemplos na mídia, no jornal, todo o tempo. Quer dizer, a nossa sociedade é tão complexa do ponto de vista jurídico, né? E nós estamos acompanhando casos aí que estão acontecendo. Esses casos estão toda hora no jornal. Nós, caras pálidas aqui, estamos começando a adquirir uma linguagem jurídica, de tanto que a gente ouve falar isso, né? Então, é uma área, assim, belíssima para isso. Bom, eu penso que os professores lá do direito, isso tu estás te inclinando pela docência, teria, sim, que começar a pensar num ensino diferenciado. Por que às vezes o ensino é muito assim, transmissivo, né, nessa área? Nós temos que entender o seguinte: o processo de formação do professor, muitos falam na licenciatura como a formação inicial do professor. Eu não concordo que a licenciatura é a formação inicial do professor. A formação inicial do professor se dá lá no ensino fundamental, depois lá no ensino médio. Quando ele entra num curso de licenciatura, não é, para ser professor de alguma área, ele já está com umas representações mentais do que é ser professor, do que é ensinar, do que é aprender. Quer dizer, ele tem... não é, tanto que se disser entra numa aula lá, ele entra e faz de um jeito. Bom,
A questão é que o que ele está carregando, o que ele está sabendo fazer, talvez não seja o mais adequado. E se ele não passar por um processo reflexivo, ele vai simplesmente reproduzir isso que fizeram com ele. Tá? Como em toda área, a gente simplesmente repete aquilo que fizeram com a gente. Tá? Então, como é que rompe com isso? Só se passar por um processo reflexivo. E onde é que se dá isso? Bom, tem várias instâncias para se dar isso. Por exemplo, uma faculdade pode formar grupos de estudo com os professores para começar a discutir sua prática docente. A capacitação docente é um momento também de discutir, de questionar, de colocar em xeque alguns aspectos para o sujeito revisar a sua prática. Né? E depois, à medida que o professor vai tomando consciência, ele mesmo, de um modo mais autônomo, começa a refletir sobre a sua prática, fazer algumas experiências, não é? Diferentes para ver que resultados ele obtém, e isso vai fazer com que ele comece a assumir um modo próprio de ser professor. Né? Então, quando se fala em autonomia é pensar com a sua própria cabeça. Né? Enquanto ele não faz isso, ele não está pensando com a sua própria cabeça, ele está pensando com a cabeça dos outros, né? Com quem o formou lá como professor. Então, eu vejo assim, a reflexão é fundamental. O sujeito entrar na sua sala e não apenas entrar, fazer a sua aula e sair, mas entrar e pensar assim, como é que foi essa minha aula? O que eu fiz? O que aconteceu? O que funcionou? O que não funcionou? Quer dizer, como eu disse ali, pesquisa como uma atitude cotidiana, um perguntar-se cotidianamente sobre as coisas. Né? O professor tem que fazer isso sobre a sua sala de aula. Né? Quer dizer, como é que eu posso mudar a minha prática? Refletindo sobre ela. Claro que às vezes se a gente não consegue ver experiências diferentes, experiências novas, ouvir outras pessoas, às vezes a gente pode ficar assim andando meio em círculo, né? Meio repetindo as coisas. Então é muito importante, eu acho, esses momentos de discussão, de reflexão com pessoas, com grupos, capacitação, enfim. E também tem mestrados, doutorados na área de educação que ajuda a gente a abrir, né, quem quer realmente ir para essa área. E, bom, é uma outra possibilidade. Mas sem reflexão não tem mudança. Eu gostaria de voltar para a pergunta do Emílio, porque é muito interessante assim, a oportunidade que, por exemplo, a palestra do Mauro Ivan, que a gente espera que dissemine a partir do DVD, do esforço que a gente faz para que isso faça contato, mesmo aqui dentro da universidade, de grupos e de pessoas que... eu gostaria de mencionar que eu aprendi um pouco com o pessoal do CriaLab, né? Não sei se todo mundo conhece o CriaLab, o Laboratório de Criatividade, né? Que é uma estrutura multidisciplinar e trabalha tentando fazer inter e transdisciplinaridade, e que está sediada dentro do Centro de Inovação da Microsoft. Ou seja, está abrigada pelo Centro de Inovação da Microsoft, com interesse, né? O interesse que as empresas têm de promover criatividade, né? Promover pessoas criativas, né? Como vamos tornar as pessoas mais criativas. E aprendi lá com o Luiz Vilvoc, que é o coordenador. Né? Na verdade, ele disseminou algumas informações sobre o Ken Robinson, o Sir Ken Robinson, né? Que tem um papel central hoje na reforma, ou pelo menos no pensamento novo na Inglaterra sobre o sistema educacional, em que ele traz aqueles dados sobre pensamento divergente. Inclusive, o Luiz Vilvoc está organizando, me parece, com o Emílio, do Museu de Ciências, vão organizar algum tipo de atividade, estejam atentos aqueles que tiverem interesse, de discutir isso. E fiquei muito impressionado no pensamento divergente de você pegar um clips e pedir para a pessoa, se é uma criança agora não sei dizer exatamente que idade, assim, criança pequena, você dá um clipe para ela e pergunta assim, o que você pode fazer com isso? Ela lista dezenas de coisas que poderia fazer. Se você perguntar para uma criança de 14, 16 anos, a lista diminui para metade. Se você perguntar para um indivíduo que está saindo da faculdade, ele coloca 2. Conclusão.
estamos emburrecendo as crianças. E como é que nós vamos enfrentar o desafio da ciência e tecnologia, da transformação da sociedade, com esse tipo de procedimento? É muito interessante a proposta, né, de você reverter essa situação. Eu acho que usando como analogia a teoria de Lamarck, né, quando não se usa, atrofia. Né? Quer dizer, eu acho que a capacidade de perguntar também anda por aí, não é? A capacidade de perguntar está relacionada também com a criatividade. Não é? Quanto mais, quando eu me coloco diante de uma situação, começo a perguntar, isso não termina nunca. Inclusive tem um psicanalista que diz que a resposta é a desgraça da pergunta. Eu acho bem interessante. A resposta é a desgraça da pergunta. Realmente, quando o professor começa a passar a ideia da certeza, acaba a pergunta, ela morre. Então, agora, quando o professor estimula a pergunta, não importa se tem resposta. Não importa, a resposta talvez surja, talvez não surja, talvez surjam várias. O importante é não deixar a pergunta morrer. Então, essa ideia de justamente convergente, ideia de que tem que ter uma resposta, isso é que vai inibindo a criatividade, vai inibindo a capacidade de perguntar, não é? E isso é péssimo para o ser humano, é péssimo para a pessoa, é péssimo profissional, é péssimo professor, para um médico, né? Então, a gente tem que se colocar permanentemente numa situação de alguém que está inquirindo a realidade, inquirindo o mundo. Às vezes a pessoa até fica um pouco chata, mas é o modo de interagir com o real. Né? Então, eu penso que a gente tem que pensar, tem que começar a pensar nessas questões, assim, enquanto se lida com o ensino, com a aprendizagem, principalmente no ensino superior. E também não, em todos os níveis. Né? Eu vejo assim, tem saída para isso. Né? Eu trago aí várias ideias. Essas experiências foram experiências sempre muito ricas, né? Em que a gente viu o sujeito se envolvendo nos trabalhos, enfim, em todos os níveis. Aí. E eu teria mais para apresentar. Por exemplo, semana passada participei de uma banca em que foi desenvolvido um trabalho semelhante a isso aí com educação de jovens e adultos, com pessoas que estão fora da faixa de escolaridade, né? Uma pesquisa muito, muito interessante, em que, enfim, são pessoas com mais dificuldade para aprender, são pessoas com timidez, são pessoas que na primeira oportunidade que foi proposto fazer um grupo, se negaram a fazer um grupo, né, de estudo, grupos de estudo na sala de aula. Tão forte é a resistência. Depois de desenvolver todo um trabalho por meio disso aí, as pessoas mudaram, se transformaram, passaram a dialogar, passaram a investigar, passaram, não é, a se envolver, participar. Eu vejo que tem saída, tem saída. A gente tem que, talvez, avançar nesse sentido. Tem uma luz aí. Só um pouquinho o microfone. Seria primeiro de agradecer a palestra, né, muito enriquecedora e esclarecedora. Eu queria fazer uma pergunta, professor, assim, meio que criticando o ingresso, tá, dos alunos depois nas instituições de ensino após o ensino médio. Porque eu penso assim que eu faço uma crítica, na verdade, né, essa mecanização de ensino, essa verticalização se torna necessária porque as provas de ingresso a essas universidades, né, elas necessitam que o professor, em 2 anos, passe um conteúdo, né, restrito, ou seja, não dão a chance de haver essa integração entre aluno e professor, para que o aluno desenvolva a criatividade. E o próprio plano, desculpa a minha dicção, que eu estou um pouco gripado, e esse nervosismo que eu estou tendo de fazer a pergunta agora, eu acho que é até uma consequência de tudo isso que a gente está falando, né? Então, estou tentando tirar isso de mim aos poucos. E então, assim, professor, nas próprias escolas, o plano pedagógico das escolas, elas, sem medo nenhum, colocam como prioridade o maior número de alunos, a maior índice de aprovação, né, dos alunos nas faculdades. Eu queria saber em torno disso, assim, o que
pode ser feito em relação a isso, né? Ou se tem alguma ideia? Obrigado. Se educação fosse uma coisa simples, fosse algo simples, né? Estava tudo resolvido. Educação é um processo complexo, né? Em todos os níveis de escolaridade, né? Porque entram outros elementos, né? Além da questão da formação do professor, né? Que é algo crítico, tem todo o contexto de trabalho, condições, etc. Tudo isso influencia sobremaneira, né? Na qualidade do ensino. Mas eu vejo que a gente tem que buscar alternativas em todos esses ângulos, né? Desde a questão contextual, a questão salarial, a questão de formação, temos que buscar saídas para isso, senão nós não avançamos na educação, né? Em relação às provas do Enem, essas provas que estão sendo usadas, ela é um sintoma, né? Ela é um sintoma da própria escola. Vestibular, tudo isso é um sintoma, né? Porque as coisas às vezes não vão bem, então tem que se encontrar alguns artifícios. Então há algumas tentativas, por exemplo, o Enem, ele era uma tentativa assim, de fazer uma prova mais contextualizada, de caráter interdisciplinar e mais aberto. Até as primeiras provas que foram feitas, elas eram muito interessantes as questões, né? Fazia o aluno pensar. Ele não estava muito preso a um conteúdo específico, mas uma relação entre conteúdos, enfim. Aí o Enem começou a ser utilizado nas universidades, principalmente nas universidades federais, e aí já veio uma proposta de aumentar o número de perguntas, de tornar as perguntas mais, cobrar no sentido de avaliar conteúdos mais definidos. Então ela se tornou um pouco mais conteudista de novo e saiu, eu acho que está saindo, está fugindo daquele objetivo inicial, né? Então isso é muito complexo, né? Isso tem problemas de toda a ordem. Eu acho que a gente tem que ver o que a gente pode fazer, né? O que é possível fazer. Se a gente ficar olhando para o monstro, né, e paralisado, o Paulo Freire sempre dizia, né, que o medo imobiliza. A gente não pode ter medo, né? A gente tem que buscar saída, tentar buscar saída. Cada um pensando um pouquinho daqui e dali, experimentando coisas novas e encontrando saídas. A realidade é assim, complexa, difícil, senão nós estávamos tranquilos, nem precisaria estarmos aqui, né? Boa noite, professor. A minha pergunta é no sentido de como é que se pode fazer uma avaliação de que a gente está no caminho certo, né? A gente entra nessa metodologia de fazer o aluno perguntar e a gente pode perceber um amadurecimento e uma maior complexidade nas respostas dos alunos, né? Mas para sair da subjetividade, de que forma a gente pode fazer esta avaliação do aluno? Eu acho que a gente não sai da subjetividade, sempre é subjetividade, né? O conhecimento é um conhecimento sempre do sujeito, né? Enfim, a partir do que o sujeito conhece é que ele vai conhecer mais, né? Claro, existe o conhecimento científico, que é um conhecimento considerado verdadeiro por uma comunidade, que é um conhecimento que está aí, mas é transitório, vai se movimentando, não é? Tem o Gustavo Bernardo que diz que, enfim, as verdades estão em movimento e a gente tem que caminhar com essas verdades, né? Tem que acompanhar essas verdades. Então, a gente não tem certeza sobre essas questões, né? Mas eu vejo que nós temos que fazer um exercício, né, permanente de reconstrução do que nós temos aí na frente, né? Temos que buscar saídas para essas questões. Então, o que tu estás colocando tem muito a ver com tudo que eu falei, né, no sentido enfim, convivermos com essa diversidade do conhecimento, essas dúvidas do sujeito. Quer dizer, nós temos que considerar, colocar o sujeito no lugar do sujeito mesmo, né? E não no lugar do objeto. Essa que é a questão. Eu vejo que o aluno vai se tornando objeto na escola e esse é um dos principais problemas da aprendizagem, do desenvolvimento, né, do sujeito.
do objeto. Vamos tornar o aluno mais sujeito de si mesmo. Bom, eu agradeço muito a excelente participação, Marivan. Foi um momento aqui extraordinário, porque enquanto você estava falando, estava me dando conta que nós definitivamente estamos numa fase de transição, né? Exatamente da era das certezas para a era das incertezas. E eu cada vez, no início eu estava muito preocupado com isso, algum tempo atrás. Hoje eu estou cada vez mais feliz, assim, tranquilo, porque a gente fica muito mais relaxado e muito mais produtivo e criativo, reconhecendo riscos e vivendo, reconhecendo a incerteza. A gente não tem mais aquela obrigação de saber tudo e de que alguém seja o dono da verdade. Então você nos trouxe uma contribuição extraordinária nesse sentido, agradecemos muito. Nós encerramos o fórum pontualmente às 19 horas, eu acho que em 1 minuto agora, e convidamos todos a participar do próximo no final de abril. Estejam atentos ao site. Muito obrigado, boa noite.